E aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Universo Filosófico. Eu sou o professor Jackson Freitas e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula do Édipo Rei. Para quem não me conhece, eu tenho um livro chamado O Amor Segundo os Filósofos Gregos, esse aqui. Você pode adquirir esse livro lá comigo no Instagram, vou deixar o link aqui, como também lá na Amazon. Na Amazon também você pode ir lá no site e adquirir esse meu livro por lá. Então tudo vai estar aqui no link deste vídeo. Eu também vou deixar, galera, o link do PDF da obra do Édipo Rei. Então vamos dar início aqui à nossa aula. Galera, é o seguinte. Aula passada, a gente viu o ponto 1 e o ponto 2. A gente viu a introdução, a gente falou quem foi o Sófocles, curiosidades, o enredo e o tema central da obra aí do Édipo Rei. A ideia de Maktub, que faz muito sentido com o tema central da tragédia do Édipo Rei. A gente viu também a questão do Freud, né, que vai fazer uma releitura do complexo de Édipo e toda a contextualização. Hoje a gente vai passar para o ponto 3 e o 4, a obra comentada, como é que se inicia a obra e também as considerações finais. E aí na próxima aula a gente vai ver como é que o Édipo Rei ele é cobrado no vestibular do Enem. Pessoal, é o seguinte, para quem ainda não assistiu, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, né, não viu a aula anterior, clica no encarte que vai aparecer aqui, eu acho que desse lado aqui. Vai aparecer o linkzinho aqui, você clica, assiste a aula anterior e volta aqui. Galera, então vamos lá, né, dar continuidade aqui no terceiro tópico, obra comentada, que é essa daqui que eu estou utilizando. Deixa eu aumentar aqui a tela. O melhor do teatro grego. Então essa daqui que eu vou utilizar, mas há também aí o PDF que eu deixei para vocês no link deste vídeo. Você clica aí, você pode acompanhar também. Mas vamos lá. A obra, ela já começa com o Édipo Rei governando a cidade de Tebas, né? Então ele já está ali casado com a rainha Jocasta, a mãe que ele desconhece. Então a obra já começa assim. Então lá no início, deixa eu passar aqui, lá no início da obra, a tragédia inicia-se aí com um grupo de cidadãos tebanos diante do palácio real, suplicando ao rei Édipo por salvação, pois a cidade, mais uma vez, está sendo castigada aí por uma peste. E qual foi o primeiro castigo da cidade? Foi a esfinge, o qual a gente viu na aula passada que o Édipo derrotou. Então, o Édipo tendo derrotado uma primeira peste, que foi a esfinge, os tebanos eles vão lá ao encontro do rei, aclamando ele, né, pedindo salvação. O Édipo tentando já acalmar os cidadãos de Tebas, os tebanos que estavam ali aflitos, ele já fala que já tomou as devidas providências. Ele já enviou Cleonte, que é o irmão de Jocasta, ao oráculo de Delfos. E na obra fala o seguinte: Édipo, rei do meu país, vê como estamos aglomerados ao palácio teu. Somos pessoas de todas as idades, uns ainda frágeis para maiores voos, envelhecidos outros, alguns sacerdotes. Enfim, contempla todo o povo desta terra presente em praça pública. Tebas, de fato, como podes ver tu mesmo, hoje se encontra totalmente transtornada e nem consegue erguer do abismo. Ela, Tebas, se extingue nos germes antes fecundos da terra, morre nos rebanhos antes múltiplos e nos abortos das mulheres, tudo estéril. A divindade portadora do flagelo da febre flamejante ataca esta cidade. É a pavorosa peste que dizima a gente. E agora, Édipo, Senhor onipotente, viemos todos implorar-te, suplicar-te, busca, descobre, indica-nos a salvação. Então esse trecho, galera, está nessa obra, como está aí na imagem, né, na página 101 e 102 aí, quem quiser conferir. E aqui, galera, vale uma ressalva, né, sobre as pestes, as doenças, entre outros infortúnios, quando acontecia na cidade, pelos gregos antigos, isso era um indício de uma insatisfação divina. Então, por isso a importância de consultar o oráculo de Delfos, a fim de obter respostas sobre a peste e solucionar o problema da cidade. Então, a causa era uma causa sobrenatural, pelo menos naquele tempo. Por isso a importância de consultar o oráculo de Delfos. Então é preciso fazer essa observação aqui. E aí, galera, o Cleonte ele volta à cidade ainda no momento que o Édipo está falando ali, está falando com o povo. E ao voltar, o Cleonte ele dá a seguinte resposta do oráculo a Édipo. Ele fala o seguinte, abre aspas: para pôr fim à peste é preciso purificar a cidade de um crime antigo. Trata-se do assassinato do rei Laio. O assassino deve ser punido.
Ao ouvir isso e sem ter consciência que ele mesmo é o autor do crime, o Édipo ele começa a ordenar uma investigação na cidade. Ele até suplica a ajuda de qualquer um que saiba alguma coisa sobre o assassino do rei Laio, a fim de solucionar o problema e acabar com a peste na cidade. E como último recurso, ele convoca a presença de Tirésia, que é o adivinho da cidade, um adivinho aí muito conhecido da cidade. E na obra fala o seguinte: ordeno a quem souber aqui quem matou Laio, que me revele tudo, ainda que receie represálias. Fale, quem se denunciar não deverá ter medo, não correrás outro perigo além do exílio. A vida lhe será poupada. Se alguém sabe que o matador não é tebano, é de outras terras, conte-me logo, pois a minha gratidão virá juntar-se generosa recompensa. Aí na página do livro 111. E aqui, pessoal, vale uma observação. Ao iniciar essa investigação, o Édipo também ele inicia, mesmo sem saber, uma investigação sobre ele mesmo. O que vai conduzir, metaforicamente, o Édipo à escrita da entrada do oráculo de Delfos, aquela que a gente viu na aula anterior, o conhece a ti mesmo. E aí ele vai decifrando aí mais adiante o enigma da própria existência. E aí, galera, o Tirésia ele chega no palácio e o Édipo pede que Tirésia fale com a sua arte da adivinhação quem é o criminoso. Mas Tirésia se recusa a dizer e implora para ir embora. E ele fala o seguinte, abre aspas: com a minha resposta, Édipo, eu causarei a minha desgraça e a sua. E o Édipo ele vai interpretar essa fala do Tirésia como uma afronta. E ele fica furioso com Tirésia e começa a acusar o Tirésia de ter cometido crime. Porém, Tirésia começa a ficar provocado com essa acusação e ele começa a revelar a Édipo a verdade e diz o seguinte, abre aspas: pois ouve bem, és o assassino que procuras. E aqui as coisas já começam a se revelar para o Édipo. E na obra, galera, fala o seguinte, né? O Tirésia ele continua: pois ouve, o homem que vens procurando entre ameaças e discursos incessantes sobre o crime contra o rei Laio, este homem, Édipo, está aqui em Tebas e se faz passar por estrangeiro. Mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui, e essa revelação não há de lhe proporcionar prazer algum. Ele, que agora vê demais, ficará cego. Ele, que agora é rico, pedirá esmolas e arrastará seus passos em terra de exílio, tateando o chão à sua frente com um bordão. Dentro de pouco tempo, saberão que ele, ao mesmo tempo, é irmão e pai dos muitos filhos com quem vive, filho e consorte da mulher de quem nasceu, e quem ele fecundou a esposa do próprio pai, depois de havê-lo assassinado. Depois de ouvir tudo isso, galera, o Édipo ele fica furioso e acusa Tirésias e Cleonte de complô. Segundo ele, os dois estariam aí inventando mentiras para o tirar do poder. E aí, pessoal, a Jocasta ela aparece no meio dessa discussão e se coloca em favor do seu irmão Cleonte, suplicando para que Édipo reconsidere as suas acusações. E com muita relutância, o Édipo cede, mas deixando claro para ela que não se convenceu da inocência do cunhado. E é aqui, na obra, onde o Cleonte ele vai se justificar. Na verdade, ele vai tentar se defender. E ele fala o seguinte para o Édipo: olha, segue meu pensamento e mudarás de ideia. Medita. Para começar, nesse detalhe, crês que jamais homem algum preferiria o trono e seus perigos a tranquilo sono, tendo poder idêntico sem se arriscasse? Sem me expor, obtenho agora tudo de ti, ou não? Já sou por todos festejados, já me acolhem todos solícitos, e todos que precisam de ti primeiro me procuram. Todos eles conseguem tudo por interferência minha. Como haveria eu, então, de desprezar o que já tenho para obter o que insinuas? Seria tolo esse procedimento pérfido. O plano que imaginas não me atrairia, e eu não o realizaria, ainda ajudado. Não me acuses com base em vagas, pálidas, suspeitas, sem me ouvir. Depois disso, a Jocasta ela tenta acalmar o Édipo, procurando entender o que aconteceu, visto que ela apareceu ali no meio da confusão. E ao saber
das acusações do Tirésia, ela diz para o Édipo não levar muito a sério o que esses adivinhos, o que esses oráculos, eles ficam falando. Porque há muito tempo um oráculo teria previsto que o seu filho Conlaio mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. Então, para evitar a profecia, o Laio mandou abandonar a criança para morrer. Além do mais, ela vai dizer para o Édipo, olha, o Laio ele foi morto numa encruzilhada, não pelo próprio filho, mas por bandidos. Portanto, a Jocasta conclui que a profecia não se concretizou. E o que deveria acalmar o coração do Édipo, na verdade, lhe causa mais desespero. Porque ele lembra de ter matado um homem também, numa encruzilhada, como ela descreveu, antes de chegar aí na cidade de Tebas, como a gente viu na aula anterior. Além disso, o Édipo ele sabe que ele foi no oráculo onde ele escutou que mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. E agora o Édipo ele começa a ficar preocupado. E aí Jocasta, tentando mais uma vez acalmar o coração do Édipo, do seu desespero, ali, da sua aflição, ela fala para ele que existe um escravo que testemunhou o assassinato do rei Laio. Ou seja, existe uma testemunha ocular. E aí o Édipo se alegra logo, então vamos chamá-lo e resolver esse caso de uma vez por todas. Porque se ele falar que havia um bando de assassinos, que foi um bando e não só um homem, então eu estarei livre da acusação. Mas se ele afirmar que foi eu, então realmente a profecia se concretizou. Pessoal, nesse momento chega um mensageiro lá da cidade de Corinto, anunciando a notícia que o rei Pólido morreu e que Édipo deveria assumir o trono. Lembrando que o rei Pólido, ele é o pai adotivo do Édipo. E aí, o Édipo ele deve assumir agora o trono da cidade de Corinto. E Jocasta ela se alegra com a notícia, atestando que os oráculos eles são falhos, pois o rei Pólido ele não morreu pelas mãos do Édipo. Ao ouvir essa notícia, o Édipo também se alegra. Ele se junta a Jocasta nesse momento ao desprezo dos oráculos. Mas em seguida, ele começa a ter um receio. O receio de voltar para a cidade e cumprir a segunda parte da profecia, que é se casar com a própria mãe. E nesse momento, o mensageiro de Corinto ele escuta o receio do Édipo. E tentando acalmar o Édipo, o mensageiro de Corinto fala o seguinte, olha, se esse é o seu medo, se acalme, porque os seus pais lá de Corinto são pais adotivos. E o que era para acalmar o coração do Édipo, o deixa ainda mais desesperados, porque as coisas começam a se encaixar. Aí nesse mesmo momento, finalmente o pastor chega. O mesmo que teve a missão de matar a criança, é o mesmo também que testemunhou o assassinato do rei Laio. E Jocasta, já compreendendo o que aconteceu e que as profecias realmente se cumpriram, ela tenta impedir o Édipo de prosseguir a investigação. E abre aspas, ela fala o seguinte, peço-te pelos deuses, se ainda te interessas por tua vida, livra-te dessas ideias. Escuta-me, por favor, para. Aí na página 162. E o Édipo, pessoal, ele não dá ouvidos a ela e segue com a investigação. Então a rainha, ela se recolhe no palácio. O pastor é conduzido a contragosto à presença do Édipo, com ameaça de tortura. O pastor ele termina por revelar que recebera a criança da mão da rainha, da Jocasta, com a missão de matá-la, e que teve pena e entregou para o mensageiro do Corinto, esse mesmo que está na frente do Édipo. E ainda mais, ele revela para o Édipo que reconhece que ele foi quem assassinou o rei Laio, e que ele é o filho de Laio, já que ele também é a criança, pois o mensageiro acaba de confirmar. E aqui na obra, pessoal, as coisas começam a se encaixar, né? Bem direitinho. O pastor ele fala o seguinte, por piedade, meu senhor, pensei então que ele, no caso o mensageiro ali de Corinto, conduziria a um lugar distante de onde era originário. Para o nosso mal, ele salvou-lhe a vida. Se és quem ele diz, julgue-te o mais infortunado dos mortais. E o Édipo, já sabendo o que aconteceu, que realmente as profecias se cumpriram, ele fala transtornado, ai de mim, as dúvidas desfazem-se. Ah, luz do sol, queira os deuses que esta seja a derradeira vez que te contemplo. Hoje tornou-se claro a todos que eu não poderia nascer de quem nasci, nem viver com quem vivo, e mais ainda, assassinei
quem não devia. Aí na página 171. E nesse momento que Édipo ele dá conta do que aconteceu, encerra a investigação, vem um criado lá de dentro do palácio avisando que Jocasta, lamentando aí o destino da Jocasta, acabara de se suicidar. E ainda transtornado, o Édipo ele vai lá ao encontro de Jocasta, ele pega um dos broches lá, os broches que está ali no vestido dela, e fura os próprios olhos. E depois disso ele anuncia a sua intenção de cumprir a pena, que é partir para o exílio. Por fim, o Cleonte, ele se aproxima de tudo aquilo que está acontecendo, assume o controle da situação e se torna o novo rei da cidade de Tebas. O Édipo ele reconhece ali no final a injustiça como ele tratou o Cleonte anteriormente e pede desculpa para ele. Pede também que sepulte Jocasta e que cuide de suas filhas na sua ausência. As meninas vão ao encontro ali do Édipo, do seu pai, para a despedida, e ali é um momento comovente ali de grande choro, né, de despedida, enfim. Pessoal, e aí é uma tragédia, não tem como ter um final feliz, mas ao final de tudo isso eu queria fazer algumas considerações finais. Aqui a gente vai para o tópico 4. Então, sobre a ideia de felicidade, será que tem como ser humano, ainda em vida, dizer que a vida dele é uma vida feliz? Talvez não, porque a gente percebe que com a história do Édipo, a vida do ser humano, a vida humana, ela é feita de inconstâncias, assim como foi a vida do Édipo Rei. Então, tendo em vista as inconstâncias da existência humana, somente após a morte é que poderíamos avaliar se a vida de um ser humano foi de fato uma vida feliz, pois tudo pode acontecer. Galera, segundo ponto. Tudo passa, né? A gente percebe que a felicidade, ela passa. Por isso, devemos aproveitá-la o máximo possível. Porque uma hora, aquele momento de alegria, de felicidade, ele vai passar. Assim também como a tristeza, também passa. A gente, às vezes, passa ali um momento de tristeza, de sofrimento, mas aquilo também uma hora vai passar. Por isso que também, nesses momentos, não é interessante se apegar ao sofrimento, mas ao que ele quer nos ensinar. Por que a gente está passando por aquilo? Se apegar mais à sabedoria daquele momento do que o próprio sofrimento em si. E aí, a felicidade passa, devemos aproveitá-la. Mas é bom lembrar também que a tristeza também passa, que devemos absorver o máximo de sabedoria possível desses momentos. Pessoal, e sobre o destino, nós temos aí a ideia de Maktub, que a gente já refletiu na aula anterior, mas eu gostaria que você refletisse aí e colocasse aqui nos comentários. E aí, tudo que acontece deveria acontecer como acontece? O que é que você acha? E fica aí a reflexão sobre a obra do Édipo Rei. Pessoal, na próxima aula a gente vai passar aqui para as questões do Enem. Como é que a obra do Édipo Rei já foi cobrada no vestibular aí do Enem. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da obra do Édipo Rei. Assiste a próxima aula para ver como é comentado aí no vestibular. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal. Se você gosta do meu trabalho, ajuda aí se inscrevendo, comentando, compartilhando para outras pessoas, comprando meu livro, né? Ou lá no Instagram, ou lá na Amazon. E é isso, galera. Até mais. Até a próxima aula. Valeu.